Olá pessoal, tudo bem? Aqui Charles Barizon, mais uma vez para o Pod Espiraí aqui da Folha do Café. Hoje estou em mais um podcast super especial aqui com o nosso amigo, músico, referência aqui para todos nós aqui de Espiraí, Juarez Barcelos. Juarez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu já queria começar fazendo a tradicional pergunta que a nossa audiência já sabe. Antes de você se apresentar, quando eu falo a palavra Piraí, o que isso representa para você? Bom, Piraí, para mim, representa natureza, né? Aliás, até o próprio nome remete a isso, né? Mas de imediato, sim, me remete à natureza, de maneira geral. O bairro que eu moro tem muito envolvido pela natureza, e eu convivi muito tempo, a minha infância, adolescência, né, envolvido diretamente com a natureza, nadando, observando as margens dos rios, o tipo de vegetação, as árvores que estavam ali. Então, canoa, também andei muito a charrete, né, com os meus primos, quando eu Sim. era garoto, a gente tinha muito, aí já em outro bairro, mas também muito focado na natureza. Então, por aí para mim é exatamente isso aí, remete à natureza. Muito bom. E quem ainda não conhece, se é que tem alguém que ainda não conhece você em Piraí, né? Quem é o Juarez Barcelos? Bom, certamente muita gente não me conhece em Piraí, mas, bom, eu sou nascido aqui em Piraí, criado aqui em Piraí, e estou envolvido com a música desde a minha adolescência. Fui estudar violão clássico em Barra do Piraí com o professor Wagner César, um violonista muito técnico, clássico mesmo. Ele a didática dele era pelo Mateu Carcassi, o Opus 59, um método tradicional do violão clássico, um dos principais, né? Depois vem a escola de Tárrega, mas o professor Wagner era referência, inclusive, na época, né? Todo mundo, as pessoas que iriam tocar violão sempre tinham como referência, principalmente no violão clássico, né? O professor Wagner, de Barra do Piraí. E eu tive o prazer de ser aluno dele e conhecer esses Quanto tempo mestres. você estudou violão, Juarez, para chegar no nível que você está hoje? Não para de estudar nunca, né? É Importante verdade, falar isso. é. Mas então, eu gosto de dividir assim, o violão, eu estudei o violão clássico durante uns 2 anos, depois eu estudei o violão, a harmonia do violão, para agregar um valor ao que eu já sabia, a técnica, né? Uhum. Através dos manuscritos do Ian Guest, o Misegiac, que é um material maravilhoso também. E depois, assim, a técnica de improvisação, solos, independentes da partitura, né? A partitura é maravilhosa, mas o músico atual precisa ser um pouco independente da partitura também. Então, eu divido assim em 6 anos. 2 no clássico, 2 harmonia e 2 para improvisação, um conhecimento mais de composição também, né, que está muito relacionado à improvisação. Improvisar é, na verdade, criar, né, compor. Sim, sim. É isso. Juarez, tem muita gente aqui que tá nos assistindo aqui e que tem vontade de tocar um instrumento, né? A gente sabe que a música, a cultura transforma a vida das pessoas e não é um discurso só, é um trabalho, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com você lá na época, eu era secretário de Cultura também, Foi foi uma uma honra. época muito bom para mim também, muito bom. Projeto muito bacana, né? Equipe muito legal, você sempre sendo uma grande referência para todos nós. Obrigado. E assim, a grande pergunta que as pessoas fazem é assim, quanto tempo demora para aprender a tocar o violão? E eu costumo falar, cara, isso aí é a vida inteira, nunca vai, nenhum violonista tá formado, né? Tá sempre em formação. Mas assim, para aquela pessoa que tem em casa, que não tem a pretensão de ser músico profissional e tal, você acha que em quanto tempo aí de estudo ela consegue tocar ali uma cifrazinha e fazer um som ali? Depende de 2 fatores aí, basicamente, né. Primeiro, o objetivo dela, como você acabou de citar aí, um objetivo específico, né. E o segundo é o tempo que ela tem disponível ou que ela vai usar, né. Vai usar. Tendo ou não tendo, ela vai precisar de um tempo específico. Então, obviamente, né, quanto mais ela treinar durante a semana, mais rápido ela vai aprender. Mas para ter uma resposta objetiva, eu diria assim, que esse básico que você falou do violão, ele dura 6 meses, no mínimo, para uma pessoa que se dedica pelo menos 2 horas por semana. Essa é uma regra que eu uso. Não existe uma estatística universal sobre isso, né? Isso é uma experiência minha, né, que eu venho utilizando como
como resposta Como por essa referência. pergunta aí, que é uma pergunta comum, né? Agora, vamos supor, eu falei sobre violão clássico 2 anos, né? Mas dentro do violão clássico também tem muita coisa. Por exemplo, eu não sou um concertista. Eu estudei violão clássico, mas eu não me tornei um concertista. Eu teria, para me tornar um concertista, eu teria que me dedicar no mínimo 5 horas por dia. Né? É um trabalho É mesmo, um um trampo trabalho, mesmo. né? Você fica direto, né? Então, você vai ver um violonista famoso que, poxa, ele no auge da carreira continua treinando. A referência para muitos violonistas, que no Brasil, né, temos alguns nomes aí, mas vamos citar aqui o Paulinho Nogueira, por exemplo, é um violonista técnico, né, de referência, assim, né, técnico mas você vê a linguagem dele é diferente do Yamandu Costa, por exemplo. Yamandu é sensacional. Ele é sensacional. E mas o André Segovia, por exemplo, que não é um violonista brasileiro, que é considerado o pai do violão, foi o violonista que consagrou o violão, tirou o violão dos cabarés, né, colocou nas salas de concerto, fez transcrições de músicos clássicos, né, começou a tocar Bach, Beethoven e tal no violão. Bacana. E então, esse violonista, por exemplo, aos 90 anos, né, não me lembro se aos 90 mais ou menos, ele ainda se dedicava 5 horas para estudar, de técnica diária de execução, para manter a técnica apurada por 90 anos. 90 anos, né? Nossa. Então, você falou aí, eu achei interessante o que você falou, a história do violão. O violão, por ser muito popular, né? Eu acho que é o instrumento mais popular que tem, pelo menos no Brasil, né? O Brasil não sei no mundo, mas no Brasil com certeza, né? O mais popular. Todo mundo quase tem um violão em casa, mesmo que não toque, tem um violão lá. As crianças, igual a primeira coisa que a gente dá para os nossos filhos é um carrinho, uma boneca e um violãozinho, né? Para poder, então, para incentivar muito. E o violão sempre teve essa margem, né? A questão do músico em si, não agora, mas lá atrás, gerações anteriores, pô, quem é música era vagabundo, você imagina, o cara estuda 5 horas, um absurdo, né? Era um absurdo, né? Como é que você vê essa evolução do mercado em si, Juarez, essa questão do músico, assim, como é que você vê? Na verdade é o seguinte, inicialmente você falou sobre a história do violão, né? Então, a história do violão é bem complexa, né? Como história de maneira geral, né? Você tem várias opiniões e tal, mas no Brasil o violão é a referência harmônica, né? A base harmônica da composição da música brasileira. Não existe um compositor brasileiro que não tenha, de alguma forma, passado pelo violão, mesmo que ele não seja um violonista, mas ele tinha ao seu lado um violonista. Sim. E essa questão assim pejorativa, né, em relação ao violonista, eu acho que aconteceu basicamente porque, de maneira geral, no interior, né, não tinha muita importância a cultura, né, o pessoal estava mais preocupado com as coisas básicas, né, do asfalto e tal. Sim. Então não tinha, por exemplo, hoje, quando eu comecei, né, a tocar violão, eu consegui um patrocínio para fazer uma primeira apresentação. Consegui 15 patrocinadores dentro de Piraí, uma cidade pequena. Então, mas eu acho que há 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, 60, não sei, talvez fosse difícil de encontrar esse patrocínio, embora algumas cidades históricas, né, tinha teatro, né, como Valença, por exemplo, tem um teatro histórico, né, o próprio... Sim, a Casa da Rosinha de Valença. Isso, aqui é a cidade... São João Marcos, né, tinha um teatro, né, uma coisa antiga, né, só. Mas mesmo assim, né, você era um ou outro, né, que possivelmente conseguia algum sucesso, e mesmo assim vinha das grandes capitais, né, isso aí é uma coisa básica, né. Sim. Então, eu acho que é isso. Mas atualmente é um grave erro, né, deixar se levar por um preconceito relacionado ao músico violonista, porque... Poxa, o músico estuda mais do que muito médico aí. Isso aí o que falou foi o pastor falou Tim Maia, né? O músico tem que ser respeitado, tal. Tem que ser mesmo, tem que ser. O pessoal não sabe quer dizer, o pessoal não, a maioria das pessoas, né, não podemos generalizar. Claro. Dificuldade que é ser músico. O músico, ele geralmente, ainda mais no interior, e quem está em começo de carreira também, tem muita gente que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que está em começo de carreira, né? É verdade. Então, inclusive alunos seus, né, que estão aí começando a batalha, e já estão vivendo, tentando ver.
o primeiro passo é viver de música, né? Porque, e aí você tem que dar aula, tem que tocar, e às vezes você tem que tocar uma música que você nem gosta, mas você tem que fazer o trampo, porque tem precisa ganhar o dinheiro, levar o leite para dentro de casa, né? Então o músico passa muito por isso. Acho que todas as profissões de um modo geral, mas o músico é muito explícito, porque ele está sempre na mídia ali, sempre expondo, né, a sua figura, literalmente, porque o músico que não, a não ser músico de estúdio, mas o músico que não faz show, que não toca, não aparece em lugar nenhum, né? Não tem jeito. Então, por esse motivo, por exemplo, quando eu já comecei tocando em alguns eventos e tal, eventos que eu mesmo Organizava. consegui tocar, olha só. Você era o produtor e o músico, tudo, né? Então, eu consegui tocar, olha só, os lugares que eu toquei aqui na região, aqui, Piraí, na Câmara Municipal, fiz alguns eventos, não patrocinados pela Câmara, mas pelos comerciantes locais, né? E consegui fazer Mendes, na Praça de Mendes, lá onde tem o Chorinho, fiz um evento lá bacana à noite, com alguns amigos de Piraí. No Severino Sombra, fiz uma apresentação, fiz no Verbo Divino, num teatro bonito que tem lá, Barra Mansa, muito legal. Fiz em Seropédica, na praça lá, fiz alguns outros lugares aí. Depois apareceram alunos, rapaz. Aí quando começaram a aparecer os alunos. Aí foi bom. Aí foi bom, mas por outro lado eu acabei me acomodando um pouco para sair, né? Para tocar, que aquele sonho de fazer. As turnês. Montar um circuito aqui. Não sonhava com um circuito nacional, né, internacional, muito menos. Mas eu sonhava assim, planejava, né? Um circuito regional. Mas as aulas me envolveram muito. E eu, naquele momento, precisava muito de me relacionar com pessoas, né? Tinha algumas questões pessoais. E as famílias me levaram para suas casas. Eu dei aula na Light, e eu sempre falo que eu sou muito grato pela forma como as pessoas me receberam em suas casas. Rapaz, eles abriram as portas. Poxa, eu me sentia assim da família. E semanalmente frequentei casas de pessoas, alguns por 5 anos. Você vê quanto tempo demora, né? E fico feliz hoje de saber que esses músicos, esses meninos que estudaram comigo são já maduros aí de 30 e poucos, alguns próximos dos 40, né, naquele início, né, eles eram todos garotos. Depois comecei a dar aula para pessoas com idades mais avançadas e tal, até idosos, 60 anos, uma senhora de Caiçara, Dona Celina, fez uma apresentação com a gente, tocando violão. Me lembro até a música que ela tocou. Abre as minhas cartas e não me procure mais. Ela tocou no violão, dedinhando, ficou bonita dessa. Aí nesse início, como comecei a fazer as aulas, eu parei as apresentações. Mas hoje, de vez em quando agora não estou mais pelo projeto da Secretaria de Cultura, né? Então fiz 1 mês e meio, quase 2 que eu deixei, mas... Continuo dando aula particular. Não estou dando aula particular, eu acho que eu tenho que me dedicar esse tempo aí a descansar um pouco, porque foi um período de 16 anos, e nos últimos 2 anos eu tive um número de alunos muito elevado. Então, eu estava dando aula no CIEP, na Casa Amarela, tinha muitas crianças, apesar de a aula ser bastante organizada por causa da faixa etária, sempre com a mesma faixa etária, mas mesmo assim, para mim foi um pouco diferente, né? Também a Rosal, na sede da banda, cheguei a pegar uma turma com 25 alunos. Então, aí dividia assim, um pouco de violão lá, um pandeiro aqui, e o cavaquinho do outro lado. Tinha um menino com teclado também, e era tudo na iniciação, né? Então eu dava aula de iniciação nesses instrumentos, porque a minha vocação era no violão mesmo. Mas, voltando às apresentações, de vez em quando eu toquei, ainda toco em restaurantes aqui da cidade, né? Legal. Então, isso aí, eu já toquei em pousadas também, acompanhando cantoras locais, né? E as igrejas também, né? Eu toco muito nas igrejas evangélicas, já toquei também com a igreja católica, com o Pete, né? Nosso amigo músico aí. Grande Pete. Pete é o cara que eu falo que a pessoa que, se um dia tiver algum problema com o Pete, não é ser humano, porque Pete, nunca vi ninguém falar mal do Pete na minha vida. Não tem como, não. É um grande amigo, é irmão mesmo, parceirão. Se tiver algum problema com o Pete, é melhor brigar consigo. Pois é, o Pete é o melhor cara do mundo, com certeza. Mas só voltando um pouquinho no que você falou acho que é uma do período que você teve como secretário de Cultura, né? E naquele período foi que eu pedi a sua autorização para desenvolver lá a orquestra de violões. Nós fizemos algumas apresentações. Várias, A primeira foi, por exemplo... Foi o início do projeto, inclusive. Né? Com a mudança de nome. Piraí Produções Musicando Cultura. Isso. É uma evolução, porque o projeto ficou o mesmo nome, né? A gente nem trocou.
Aí a orquestra foi uma evolução, Uma né? evolução, Onde você exatamente. foi pegando os alunos e fazendo o projeto para que é aquilo que você mesmo falava nas reuniões, a pessoa chega num nível que ela tem que literalmente evoluir ali, né? Então ela Assim, ficar fazia parte estagnado, da né? orquestra, exatamente. Até para incentivar, e eu acho que foi uma boa ação que vai Foi. ficar aí. Fomos até 2016, fizemos a última apresentação em 2016 no Piraí Certo? Fest, né? E eu me lembro, a gente tinha uma aceitação muito grande, né? A gente fez na época lá as noites literárias nos bairros, a orquestra sempre estava junto, café, cachaça, chorinho, enfim, Aí aqui vai a gama grande. uma pequena crítica geral, tá? Não é Sim. pontual nem a sua, Não, mas pode ficar o à seu reinado, vontade. seu reinado, nem o reinado de ninguém, Que entendeu? reinado, nada. Eu Eu acho sou que. fui servidor, né? Então, mas eu acho que para melhorar assim, essa questão do músico ter onde tocar, né? Precisa ter um. Aqui vai uma pista aqui, uma dica Vai aqui, uma né? Uma sugestão, né? sugestão aqui a gente precisa ter um circuito Eu também acho. musical, né? Isso Também falta na nossa cidade, falta na região, né? falta na região. E além do circuito, falando especificamente de Piraí, eu acho que Piraí está precisando, enquanto eu estive no governo, a gente não conseguiu, enfim, por N fatores. Espero que aí os próximos prefeitos para frente aí, os próximos secretários, enfim, a gente não sabe quem será, né? Até porque não vai dar tempo do atual fazer. A gente precisa, inclusive, de um teatro em Piraí urgentemente, Poxa, ou um espaço fundamental, multiuso né? cultural, é fundamental para incentivar o músico. A gente usou muito tempo lá, né, Juarez, a Casa de Cultura, e ela é importante, tem que ser um dos aparelhos também, mas a gente precisa de uma sala mesmo específica, né? para poder ter um concerto de violão, para poder ter uma Isso. peça de teatro, enfim, até mesmo, quem sabe, algumas exibições de tela. Então, eu acho muito importante a gente perseguir isso aí, nós que gostamos da cultura, que somos fomentadores, né, da cultura também no nosso município. Mas aí, Juarez, você já falando aí do município, se a gente for falar só de música aqui, o tempo passa e a gente vai embora, o papo é bom, né? Mas aí quem não sabe ainda, o Juarez está num novo desafio. Ele é pré-candidato a vereador em Piraí pelo PSDB. Sim. Então aí, essa é a grande novidade aqui dessa entrevista, desse bate-papo aqui. E aí, Juarez, vou fazer a pergunta que eu acho que a nossa audiência gostaria de fazer. Por que você decidiu entrar na política? Olha, eu decidi entrar na política por um conjunto de fatores. Vou citar um exemplo aqui, um motivo, né? Ao longo desses anos que eu vinha trabalhando com música, seja pela Secretaria de Cultura, seja particular, eu sempre ouvi alguns amigos dizendo assim: Juarez, você tem as pessoas que gostam de você, conhecem o seu trabalho, elas sempre têm você como referência nessa questão musical, cultural. Acho que você poderia oferecer mais dentro Dessas pessoas. Exatamente. E então, com o passar do tempo, isso foi crescendo na minha cabeça, passou uma eleição, passou outra, e nessa agora as coisas aflorou e aconteceu naturalmente, não forcei a barra, né, coloquei as cartas na mesa, as coisas foram acontecendo. Né? Graças a Deus estou seguindo em frente aí, estou gostando dessa nova função. É bom, eu acho excelente a sua candidatura. A gente precisa sempre de gente boas e honestas na nossa política, não só em Piraí, mas no Brasil inteiro. É verdade. Que a saída do país é pela política, não tem como ser de outra maneira. E eu fico feliz de ver pessoas como você ingressando na política. Eu acho que é importante e é uma opção boa, né, para quem está procurando a opção de voto. E aí eu te pergunto assim, você vai trabalhar, obviamente, muitas coisas da cultura, né, como bandeira, acredito eu, pelo que a gente percebe. O que você acha, assim, vamos efetivamente aqui fazer um exercício de imaginação? Juarez Barcelos ganha a eleição e assume uma cadeira na Câmara. Como você acha que, assim, efetivamente você vai poder ajudar a cultura do nosso município? Bom, isso é uma coisa que a gente tem um grupo, né, que está me ajudando, né, pessoas de Piraí, de fora de Piraí, amigos muito bacanas que abraçaram a minha candidatura. Pré-candidatura, né? É a pré-candidatura. Eu que falei que é candidatura. Pré-candidatura. Ele não falou. Então, e aí, poxa, pelo legislativo existem algumas coisas que podem ser feitas, né, fortalecer, né? Existem algumas leis municipais que podem ser fortalecidas e podem ser criadas dentro de um foco cultural, né, que a gente percebe assim, não que as pessoas não queiram, mas as pessoas precisam ter
a vivência cultural para saber qual é a necessidade, né? Então, Sim. obviamente, não tem assim, uma indicação específica, né, para um ponto ou outro, né, tem, mas é raro, né? Então, assim, você abraçar mesmo, estar presente, visitar e conhecer, né, e não transformar também num mecanismo de, vamos dizer assim, de apoio contínuo, né? É você oferecer, mas para a população. Não ficar assim de início pensando em abraçar um grupo que vai te promover depois para você continuar. Eu acho que não é esse, não deve ser esse o objetivo, nem é meu objetivo, de forma alguma. Eu falo isso assim. Claramente, se a coisa acontecer, obviamente, eu já disse, tem uma equipe que está me ajudando, jovens que estão abraçando mesmo, acreditando, e eles estão, inclusive, a gente já está até assim, com planejamento de assessoria e tal, tudo prontinho. Legal. Então já tem os garotos que vão, né, os Legal. jovens, né, que vão trabalhar na hipótese de ser evento, né, que a gente já tem esse pessoal, né, Essa equipe montada. essa equipe montada, né, Inteligência alguns da que vão assumir mesmo e outros que estão envolvidos, né, por causa da ligação com a juventude que está comigo, né, tem um rapaz de 24 anos me ajudando de forma assim, na orientação, né, ele não tá, claro que não está fazendo campanha, porque não pode fazer campanha, mas ele está me dando muitas dicas, porque uma coisa é eu ter 48 anos, né, e ter ao meu lado um garoto de 22, 24 anos, né? A linguagem é diferente. Eu estava conversando com ele, depois eu fiquei vendo ele conversar com outro jovem, né? Mesma média de idade dele. É diferente a linguagem, né? A gente conversa com as pessoas, usa muito a própria linguagem, né? É difícil você usar uma linguagem de uma outra geração, né? Sim. E essa geração nova precisa saber sobre a cultura, sobre as possibilidades, não só sobre a música. A música é coisa rica demais, né? Mas é isso. Então, existe essa possibilidade de uma ação direta e existem outras possibilidades da influência, né, de um contato, do diálogo. O diálogo é fundamental, né? Então, se você faz toda a diferença. faz toda a diferença. Eu tenho visto amigos, né, dentro do legislativo que têm uma capacidade de dialogar, né? Não posso afirmar que são todos, mas alguns têm essa vocação do essa diálogo. vocação. É isso que eu pretendo usar de forma direta e indireta, né? Mas existem outras coisas também, outros contatos, né, que você pode ter, tanto com a sociedade, os caminhos privados, né, as empresas, você pode ter parcerias, procurar parcerias. Acho que um vereador tem muita credibilidade quando procura uma empresa para falar sobre alguma coisa cultural, né? Abre as portas. Abre muitas portas, né? Então, tem esse lado aí mais técnico, né? Agora, a estrutura do funcionamento lá dentro, a área, eu falei sobre técnica, né? A área dos trâmites legais, isso aí obviamente que eu vou ter que aprender, né? Convívio lá, mas dentro do contato tem muita coisa, a relação cultural com as igrejas, né? A relação cultural com as pessoas de outras culturas, né? Como eu falei aqui, as idades, né? Os idosos. Poxa, pra você ter uma ideia, uma coisa, vai voltar a música um pouquinho, só para ter essa referência aí, né? Tô sentindo frio, não sei se eu tô nervoso já. Então, tá certinho, hoje tá frio, tá fresquinho. Isso aí. Então, o que acontece é o seguinte, muitos idosos, as pessoas não sabem, eu vou falar aqui, Charles, é até uma coisa, né, bastante importante, e acho que deve ser bastante considerada. Muitos idosos procuram as aulas de instrumentos musicais e elas não estão tão interessadas no resultado de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Elas querem participar, entendeu? Isso é muito importante. E você ter gente capacitada, seja no violão, seja no teatro, no balé, onde for, para envolver esse pessoal, é bacana, porque você não precisa só pensar assim no profissionalismo. Bom, eu vou estudar violão 6 meses, 6 anos pelo projeto e vou me tornar um profissional, né? Não é exatamente assim, exclusivamente, né? Mas o vereador pode, e pode muito. Por exemplo, você ter uma ideia, a própria pressão do vereador em relação a polos, né? Uma vez um vereador me encontrou
ambiente, e conversou um pouquinho comigo sobre uma, uma aula que ele presenciou, né? E tinha um aluno só naquela aula. Naquele dia, naquele momento. Pois é. Mas aí o próprio vereador não procurou, né, um motivo assim, para ajudar nessa questão, o que poderia ser feito para melhorar. E aí eu senti falta um pouco disso também, entendeu? Então, eu acho que eu também poderia ter me aproximado mais, mas de maneira geral, eu senti ao longo desses anos, né, de A a B um pouquinho de distanciamento, não por maldade, mas porque não ter mesmo que faltou oportunidade. Não ter a geração do som, né, por meio dos contatos com os corpos, eles não se socaram comigo para a gente produzir um som, né? Então, mas tem gente finíssima dentro do legislativo hoje, não resta dúvida, eles são pessoas competentes, estão lá porque foram escolhidos pelo povo, né? É fundamental isso. Temos que respeitar a democracia, né? Claro. A vontade do povo. Enquanto o Juarez toma aqui um pouquinho de água, igual ele pegou o copo ali, eu queria pedir você para se inscrever no nosso canal aqui, curtir esse vídeo, encaminhar para seus amigos, compartilhar, para que a gente possa ganhar mais likes aqui e o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo de relevância aqui, não só para Piraí, mas para a internet como um todo. E aí, Juarez, é o seguinte, falando um pouquinho do PSDB. O PSDB já declarou seu apoio à pré-candidatura do Pezão, né, que é pré-candidato a prefeito e do ex-governador Pezão. E aí eu queria saber de você, como é que você vê esse apoio do seu partido, né, e de vocês, do partido, à pré-candidatura do Pezão? Olha, eu tenho percebido uma conexão perfeita, né, uma harmoniosa, um diálogo muito bem natural, um diálogo muito bem feito, né, de forma que você percebe que as coisas estão fluindo naturalmente, como é bom, né, que se aconteça, não tem nada assim muito pré-moldado, né, tem que ser assim, né, como você aqui, você não disse, tem que falar assim, ficar aqui, não, é tudo à vontade. À vontade, então o diálogo aberto, né, contato direto com ele, a gente pode falar com ele diretamente, não precisa ser só por meio da equipe. Que bom. E o diferencial, assim, para mim, né, para tomar essa decisão foi o próprio diálogo, né? Quando o próprio presidente do PSDB foi bater um papo comigo, né, ficou sabendo, então aí agendou imediatamente uma reunião com ele, foi lá, a gente conversou quase uma hora, foi bacana dessa. Não teve nada de exigência, nem da minha parte, nem da parte dele, foi uma coisa... Fluiu naturalmente. Naturalmente, eu só disse que eu queria, tinha essa vocação, essa vontade, né, para me envolver diretamente na política, porque indiretamente a gente já está conectado, né? Dentro da Secretaria de Cultura a gente vem observando muitas ações políticas, né? Sim. Dentro dos eventos de maneira geral, né? Então, estou muito feliz, eu gostei muito de ter conhecido o Pezão, eu tinha conversado com ele, já conhecia assim, né, de ver na rua e tal, passar nos eventos, ele também, inclusive esse evento de 2016, que foi o último da Orquestra de Violões, ele estava presente, sentado lá. E ele era o governador. Era o governador. Você deixar registrado que o Pezão e Maria Lúcia, né? Tem que sempre falar isso, que realmente a Maria Lúcia é uma pessoa que eu, enquanto secretário, me ajudou muito, os dois, me ajudaram muito os dois, a Maria Lúcia, então, né, eu costumo brincar que ela é a minha madrinha na política, porque eu comecei a entrar na política, ela me ajudou muito, e é uma pessoa fantástica, né? Ela é uma pessoa que gosta muito de Piraí, que tem uma visão de cultura muito interessante, é uma pessoa que eu tenho certeza que, independente de estar no governo, não sempre soma para Piraí por Piraí. Então, eu falei esse registro aqui, porque Pezão e Maria Lúcia sempre estiveram presentes nos eventos da cultura, pelo menos enquanto eu era secretário, foram 2 anos e meio, então nós trabalhamos juntos, né? Você lembra? Então a gente tem que sempre deixar esse registro aqui, e é importante. Juarez, a gente sabe que o tempo passa rápido, não parece não, mas o nosso tempo já está esgotando. Caramba. Passa muito rápido, né? O papo flui de maneira bem assim, tranquila, então a gente acaba com papo gostoso, né? Aquela conversa informal mesmo. E esse é o objetivo do Pode Inspirar, trazer para as pessoas informações e novidades como essa aí da política. Espero que a gente possa em breve, durante a campanha também, aí sim, para você falar como candidato, não como pré, que hoje aqui nós estamos falando como pré, né? Tudo é pré.
e aí sim você poder botar efetivamente as suas propostas, Sim, tudo que não dentro são da lei. exclusivamente dentro da área da Sim, cultura, né? exato. Imagina, você deve ter muita Esse coisa fora enriquecimento também. cultural me fez me permitiu conhecer outras áreas também, né? Sim, Afinal de contas, eu fiz faculdade de música, fiz pós-graduação em artes, né, em outros cursos também, mas sim, tudo isso abrange um leque histórico, né, dentro da sociedade e claro. nos permite ver problemas sociais, problemas culturais mais amplos, problemas pontuais, né, estratégicos, enfim, uma série de coisas. Você sabe que você falou bem aí, você falou da música especificamente, mas a cultura, ela tem a capacidade de transformação para o bem e para o mal, né? É, No nosso caso aqui, para o bem, porque é uma cultura bem feita, inclusive, fazendo um trocadilho aqui, uhum, mas ela é um fator sim, de desenvolvimento, inclusive econômico, né? A gente sem sabe dúvida. disso e a gente vai tratar disso nos momentos certos, que a legislação permita, inclusive, para que a gente não possa infringir em nenhum momento que a lei. E aí eu queria pedir você para fazer suas considerações finais, tem algum recado que você queira deixar para a nossa audiência, tem alguma rede social que você queira divulgar, enfim, fica à vontade. Bom, eu quero agradecer a você essa oportunidade de estar aqui conversando contigo, esse bate-papo bacana dessa. Estou sentindo muito frio, mas nossa, não é nervoso, né? É que eu errei na blusa. É o ar-condicionado natural. O ar-condicionado está muito gelado, bicho. Mas agradecer, poxa, os meus alunos ao longo desses anos, nem incontáveis alunos, agradecer os presenciais ao longo desses anos, os que participaram durante a pandemia também, foi muito bom. Foi um desafio, Um né? desafio, a gente fez, poxa, muito contato. Muitos alunos também, pelo juarezbarcelos.com, que pelo Brasil inteiro, gente que usa meu material para dar aulas Olha que particulares legal. nos lugares, né? Isso não é relato meu, relato de amigos, né? Sim, Vamos para tal cidade, o cara falou que dá aula, mas usa um material de método, né? um método de professor por aí e tal. E, então, muito bacana. E se alguém quiser saber mais sobre a história dentro da cultura, conhecer o material, é juarezbarcelos.com. Juarez Barcelos com 2 L's, né? Juarez, Nós, usei Barcelos com dois L's. nós vamos colocar na descrição aqui do vídeo também, para ajudar, para que as pessoas possam encontrar aí o seu site, botar o link ali. Juarez, muito obrigado, cara. Poxa, eu que Até a agradeço. próxima, espero que durante a campanha a gente possa estar junto aqui, pedindo a você sempre, ó, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, leve a mensagem do Juarez para seus amigos, porque ele é um cara muito bacana e a gente sabe que ele tem boas propostas, inclusive, para Piraí, então você fique atento aí que em breve estará de volta aqui conosco aqui no Pode Isso Piraí, aí já na campanha, falando já inclusive aí as suas propostas, enfim, todo o seu trabalho aí. Eu queria agradecer a você mais uma vez pela sua audiência, um abraço para todo mundo e até a próxima.